Eu canto como a Miley Cyrus, danço como a Lady Gaga e sou mais linda que Kendall Jenner. Pra falar a verdade, é assim que minha mãe quer que eu seja. Desde quando eu tinha 5 anos, minha mãe me forçou a fazer diversos cursos para descobrir meu talento e me tornar uma estrela. Mas depois de algumas semanas de aula, surpresa! Eles acabavam descobrindo que eu não era tão talentosa assim, e minha mãe me tirava de um curso e colocava em outro, e depois em outro e em outro. Aqui está uma lista resumida das aulas que eu fiz até completar 14 anos. Dança, música, pintura, ginástica, canto, noções básicas de patinação, 2 meses de teatro e muito mais. Acho que eu até poderia ter me dado bem em alguma coisa se minha mãe tivesse tido um pouquinho mais de paciência. Depois de pular de galho em galho nessas aulas todas, minha mãe começou a ficar bem chateada. Isso foi na época em que os programas de TV para crianças talentosas ficaram famosos. Minha mãe se encheu de esperança, achando que minha vez de brilhar finalmente havia chegado. A partir daquele momento, eu fui a inúmeras audições, mas fui reprovada no The Voice por não saber cantar bem. Fui dispensada do World of Dance por ser uma dançarina horrível. E nem me levaram para o America's Got Talent, pois estava na cara que eu não tinha talento algum. Eu já estava ficando sem esperanças, ou hopeless. Que trocadilho com meu nome, hein? Chato pra caramba, mas tudo estava prestes a se esclarecer. Sem expectativas, sem reclamações. A virada da minha vida aconteceu em uma dessas audições. Pra falar a verdade, eu nem lembro pra que ela era. E naturalmente, eu fui reprovada. Mas eles disseram, ela precisa ir para a escola de moda primeiro. Essa frase fez os olhos da minha mãe brilharem. Hope, isso é exatamente do que você precisa. E no dia seguinte, eu já me encontrei com o pessoal de uma escola de moda. Confesso que me saí muito bem, pois, o quê? Eu só preciso dar uma volta na passarela? Você viu o que eu fiz antes? E agora eu só preciso andar do jeito certo? Mamão com açúcar, pode me dar a passarela que eu cuido do resto. Dentro de pouco tempo, eu comecei a participar de vários concursos de beleza e gostava de fazer isso. Eu adorava ser o centro das atenções na escola depois dessas competições. Minha mãe estava mais apaixonada ainda. Ela ficava super preocupada antes de todos os concursos. Uma semana antes de cada, ela já ficava nervosa. Eu não podia comer chocolate, pois, Hope, você não vai caber no vestido. Eu não podia passear, porque, Hope, você precisa ensaiar mais. E eu nem podia me comunicar com meus amigos, pois, Hope, eu quero monitorar sua vida cada vez mais. Era um pesadelo para mim, mas um sonho para minha mãe. Era estranho, pois em 2 anos eu não tinha ganhado um concurso sequer. Eu era apenas uma menina que se apresentava bem. Mas depois de cada desfile, minha mãe ficava radiante de alegria, e por algumas semanas eu poderia ficar livre do treinamento dela. O inverno chegou e as férias começaram. Que delícia! Eu poderia sair com meus amigos o dia todo e me divertir. Sim, eu poderia, mas só se não tivesse que participar do próximo desfile. Que chato! Eu queria passar um tempo ao ar livre, mas minha mãe enlouqueceu. Eu não podia fazer literalmente nada. Nós brigamos e eu perdi a paciência. Minha mãe gritou, desta vez tudo vai ser diferente. Esta competição é muito importante. Eles vão selecionar participantes para o Miss Estado. Aí eu gritei de volta. Sempre é diferente, sempre é importante. Já tem uma semana que eu não saio de casa. Se a vida de uma modelo for assim, eu não quero. Vá você no meu lugar. Então corri para o meu quarto e fechei a porta. Mas eu não ia ficar quietinha em casa. Eu me vesti, abri a janela e escapei. Eu fiquei tão feliz de finalmente sair daquela prisão. Eu estava morrendo de saudade dos meus amigos. Nós brincamos de guerra de bola de neve, escorregamos morro abaixo, fizemos anjinhos de neve. Resumindo, eu me comportei como uma criança e eu estava sentindo falta disso. Aí alguém trouxe um grande trenó e nós resolvemos descer todos juntos em cima dele. Assim que começamos a descer, eu percebi que estávamos indo rápido demais e não tinha como frear. Fomos jogados para fora do caminho e batemos em um poste. Quando levantamos nossas cabeças e olhamos uns para os outros, começamos a rir. Aquilo tinha sido incrível! Que adrenalina! Vamos de novo? Mas quando eu tentei me levantar, eu senti uma dor terrível na perna. Era como se o meu tornozelo tivesse sido esmagado, e a dor era tão forte que eu comecei a chorar. Eu estava com medo de olhar.
Meus amigos me colocaram em cima do trenó e me levaram ao hospital. No caminho para lá, muitas coisas passaram pela minha cabeça, que eu mal conseguia distinguir entre um pensamento e outro. Mas uma coisa estava clara: o desfile é amanhã. Ah, beleza, eu tenho que contar isso para minha mãe. No hospital, eles tiraram um raio-x do meu tornozelo e não encontraram nenhuma fratura, mas o médico disse que meus ligamentos tinham se rompido, que minha perna tinha que ser engessada e que eu teria que ficar em repouso. Minha mãe entrou no consultório bem na hora em que eles estavam colocando gesso em mim. Ela não ficou chateada, ela ficou arrasada. Parece que ela estava decepcionada com a vida. Nós fomos para casa sem dar um pio. Minha mãe me deu comida e me ajudou a chegar ao meu quarto. Mais tarde, eu a ouvi chorar. Maldito trenó! Por que eu tinha que brincar com isso justo antes do concurso? Eu senti culpa e estava muito envergonhada. Eu queria me redimir, então liguei para as minhas amigas e pedi a elas para me ajudarem a pensar em um plano. Nós pensamos e planejamos por um tempão, e à noite eu avisei a minha mãe: nós vamos participar do desfile de amanhã, fim de papo. Isso reanimou minha mãe um pouquinho, mas ela estava incrédula e muito preocupada com minha perna. Eu, porém, estava irredutível. Durante a noite, nós refizemos meu vestido, de modo que ele cobrisse totalmente as minhas pernas, e ensaiamos muito. No dia da competição, foi a primeira vez que eu confiei em mim mesma, pois eu sabia o que tinha que fazer. Tudo o que eu queria era ver minha mãe feliz. Nós planejamos cada passo. Eu apareci na apresentação das participantes sem muletas, mas tive a ajuda de 2 caras vestidos com ternos elegantes. Isso chamou a atenção de todos. Eu fui levada à competição de talentos em um trenó e cantei uma música animada sobre o inverno. Que ironia, não? E só no desfile final, quando coloquei um vestido preto curto, é que todos viram que minha perna estava engessada. Como se olha para as outras participantes quando se tem uma garota de muletas na passarela? Eu senti o olhar de todos em mim. Eu estava brilhando. Eu nunca tinha me sentido tão leve e confortável no palco. Aí chegou a hora dos resultados. Infelizmente eu não venci o concurso, mas fui aplaudida de pé e ganhei uma premiação. Eu não precisava de coroa, eu já me sentia uma rainha. Era o melhor desfile que eu já tinha feito. Depois de voltar para casa, minha mãe e eu estávamos radiantes. Aí nós conversamos e chegamos a um consenso. Se eu não tivesse fugido, tudo isso não teria acontecido e hoje eu teria me tornado a Miss Perdedora de novo. Mas se minha mãe não tivesse me forçado a ensaiar, eu não teria feito tudo por vontade própria. Então, nós combinamos de sempre conversarmos para que as 2 partes fiquem felizes. E você? O que você fez quando era criança? Foi escolha sua ou seus pais deram um empurrãozinho? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. E não se esqueça de